Leitura de Salmos. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 39, versículo 1. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Então aqui o salmista que escreveu esse Salmo 39, ele disse para si mesmo o seguinte: eu vou ficar com a minha boca fechada quando eu estiver diante de um ímpio, para que eu não fale naquilo que eu vou falar, para que eu não peque contra Deus, para que eu não dê escândalo em relação ao que eu vou dizer, porque eu posso dizer alguma coisa que faz que o ímpio não se achegue a Deus ou que traga algum escândalo em relação ao ímpio quando eu estiver falando alguma coisa. Então, o versículo 1, eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Eu vou ficar atento em relação a tudo que eu falo. Eu enfrearei. Enfrearei eu vou botar um freio na minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Agora veja o versículo 2. Com o silêncio eu fiquei como mudo, ou seja, ele não falava nada. Eu calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Esse versículo 2 nós colocamos em destaque na cor verde, porque ele nos mostra que o salmista ele ficou em silêncio como se fosse mudo. Ele fala aqui no versículo 2: com o silêncio eu fiquei como mudo, e eu calava-me mesmo acerca do bem. Em outras palavras, até mesmo para dizer coisas boas, ele não falava. Ele ficava quieto e ele não falava a respeito da salvação. Ele não falava a respeito do amor de Deus. Ele não falava que Deus é bom. Ele não falava que Jesus salva. Ele não falava para o ímpio que ele poderia receber a Jesus e ter a salvação. Ele não falava nada, nada, nada. No versículo 1, ele fala que ele estava se protegendo com a língua, freando a língua para não delinquir, para não errar, para não pecar. Só que ele ficou tão preocupado em não falar nada que ele ficava como mudo e ele também não falava nada acerca do bem. Aí, mas a minha dor se agravou. Dele ficar quieto e não falar as coisas boas a respeito de Deus para os ímpios, ele ficou com dor. E a dor, ele fala, a minha dor se agravou. Isso significa que ele já estava passando por dores. Mas a dor que ele já estava passando ficou agravada. Significa que aumentou ainda mais a dor. Versículo 3. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Ou seja, acendeu um fogo no coração dele. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Então, quando ele ficou quieto diante do ímpio, dentro dele acendeu uma chama, um fogo. E aí ele disse o seguinte: ele disse aqui para o Senhor. Ele foi para Deus e ele disse para Deus em oração: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. 5. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Selá. Essa palavra selá significa pausa. O livro dos Salmos é um livro de cânticos. Então, cada salmo que você lê
é um cântico que o povo israelita canta ou recita como poesia, para que eles possam cantar, recitar e lembrar dos ensinamentos para que eles possam seguir a Deus. Então, sempre que tem uma pausa, significa que quando eles estão cantando esse salmo, aqui tem uma parada. Quando eles estão lendo esse salmo, eles dão uma parada aqui, que é o selá. Para que serve essa pausa? Para refletirmos no que estamos cantando ou recitando. Então, aqui o versículo 5 é um momento de pausa, é um momento de parada para pensar. E esse versículo 5 diz: Eis que fizeste os meus dias como a palmos. Os nossos dias são contados diante da eternidade de Deus. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Então, quando você lê o versículo 5, essa pausa aqui, essa parada, é para lembrar: nós somos vaidade. Nós passamos nessa terra de maneira muito breve. O nosso tempo de vida na terra, diante da eternidade de Deus, é muito pequeno, é muito pouco. Então, ele ficou com o coração pegando fogo quando ele resolveu se calar a respeito do bem diante do ímpio. Tudo bem que no versículo 1 ele resolveu ficar quieto diante do ímpio para não pecar. Agora o versículo 2 fala que ele ficou em silêncio como se fosse um mudo, e ele não falou das coisas boas que ele poderia falar. Então, quando ele ficou quieto sobre as coisas boas, ele já estava em dor, porque ele fala assim: mas a minha dor se agravou. Se a dor se agravou, ele já estava num momento de dores. Mas dele ficar quieto e não falar das coisas boas de Deus, a dor foi aumentada. Quando a dor foi aumentada, versículo 3, acendeu-se um fogo no coração dele. Então, quando o fogo queimou no coração dele, ele foi até Deus. E ele disse: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Quando ele diz no versículo 4, Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto sou frágil, ele está dizendo: Me faz perceber, me faz compreender que a minha vida é muito pequena, a minha vida é muito curta para eu tomar a decisão de não falar a respeito do amor de Deus para os ímpios. A nossa vida é muito passageira e nós precisamos cumprir o propósito que Deus tem em nossa vida, que é falar a respeito do amor dele para as pessoas. Não podemos calar a nossa boca a respeito do bem que Deus tem para as pessoas. Devemos enfrear a nossa língua e não fofocar, não mentir, não caluniar, não difamar a ninguém. Devemos ter esse cuidado de usar a nossa língua para o bem, de não usar a nossa língua para o mal, mas não podemos ficar como mudos a respeito do bem que Deus tem para as pessoas. Se calamos a nossa boca a respeito do bem que o Senhor quer fazer na vida do ímpio, então o nosso coração queima, porque o Espírito Santo nos alerta: Ei, você foi chamado para falar do meu amor para as pessoas. Sobre cuidar da língua, o Salmo de número 15 fala que aquele que não calunia, que não difama, que não aceita nenhuma fala contra o seu próximo, é aquele que vai morar no céu. Então, o Salmo de número 15 diz que para morar no céu é necessário que a língua não seja caluniadora,
que a língua não seja difamadora, que a língua não seja mentirosa, que a língua não se abra para falar a respeito de outras pessoas com injúria. O Salmo de número 15 fala isso. Então, o Salmo de número 15 mostra que nós devemos ter cautela com a nossa língua. Porém, o salmista aqui, ele ficou calado até acerca do bem. E aí a dor dele se agravou. E então ele foi falar com Deus e disse: Deus, a nossa vida passa muito rápido. Aí vamos para o versículo 6. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Então ele repete aqui: nós passamos muito rápido por essa vida. E na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Então aqui nós colocamos esse versículo 6 na cor verde em destaque, porque isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Nós somos como uma sombra, mas as pessoas se inquietam. Por que que nós destacamos o versículo 6? Porque você conversa com as pessoas e elas estão o tempo todo inquietas, procurando riquezas, procurando coisas que são desta vida. E elas constroem, compram casas, ajuntam dinheiro, amontoam riquezas e não sabem quem vai ficar com essas riquezas. E se esquecem de falar a respeito de Deus para as pessoas. Agora o versículo 7. Agora, pois, Senhor, que espero eu? Então o versículo 7 ele faz uma pergunta. Agora que eu me dei conta de que o meu coração está queimando, porque eu estou quieto a respeito do bem, de falar das coisas boas para o ímpio. E agora que eu pensei que todo mundo fica preocupado com riquezas, o que eu devo esperar? Agora, pois, Senhor, o que espero eu? A minha esperança está em ti. Então ele conclui aqui o salmista, o que nós devemos esperar? Esperança fala sobre o que eu espero. O que eu espero? A minha esperança está em ti, a minha esperança está em Deus. Eu espero Deus. Eu espero o que Deus reservou para mim. Eu espero partir dessa vida e ter a vida eterna. Eu espero receber a saúde de Deus, a bênção de Deus, a provisão de Deus. Eu espero em Deus. Ao invés de eu me preocupar em buscar a riqueza e amontoar a riqueza e ficar inquieto e ansioso e preocupado, diante de tudo isso que o salmista está pensando quando ele está escrevendo esse salmo, ele fala: agora que eu pensei nisso, Deus, agora, pois, diante dessa reflexão, agora, pois, Senhor, o que eu devo esperar? O que espero eu? A minha esperança está em ti. Ele conclui: eu devo esperar em Deus. Versículo 8: livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Opróbrio significa vergonha. Então, livra-me de todas as minhas transgressões, livra-me de todas as coisas erradas. Transgressão significa pecado, significa fazer a coisa errada. Então, livra-me de todas as minhas transgressões. Livra-me de fazer as coisas erradas, de caminhar por caminhos que não são do Senhor. Não me faças o opróbrio dos loucos, ou seja, não me faças ser a vergonha dos loucos, as pessoas como as pessoas que se perdem. Versículo 9: eu emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. No versículo 9 ele está falando com Deus aqui, ele está orando. Então ele fala: Senhor, eu fiquei mudo, eu emudeci e eu não abro a minha boca, porque o Senhor fez isso. Foi o Senhor que fez isso. Versículo 10: tira de sobre mim
a tua praga. Eu estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Aqui no versículo 10, nós podemos perceber que o salmista, quando escreveu esse Salmo 39, ele estava numa situação de luta. No versículo 10, ele fala: tira de sobre mim a tua praga. Ele estava praguejado. Ele estava passando. Nós não sabemos qual era a situação que ele estava passando. Mas pelo versículo 10, nós podemos perceber que ele estava numa situação de dificuldade. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. E ele, na impressão que ele tem, é que ele cometeu algum pecado, ele estava recebendo algum castigo e ele estava sentindo o peso do castigo do Senhor sobre ele. Então ele fala: tira essa praga de mim. E quando nós lemos esse versículo 10, voltando no versículo 1, nós podemos entender por que ele falou: eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Ele fica quieto diante do ímpio porque ele está passando uma luta e ele não quer abrir a boca para falar a respeito das lutas que ele está passando na frente do ímpio, para que o ímpio não fique escandalizado, para que ele não venha amaldiçoar a Deus ou dizer alguma coisa: Deus não está comigo, eu estou passando muita dificuldade, eu estou vivendo uma situação de praga, Deus está me castigando. Então ele preferiu calar a boca. Só que quando ele estava diante do ímpio, ele também calou a respeito da salvação, a respeito de pregar para o ímpio, a respeito de falar dos testemunhos das coisas boas que ele já tinha recebido, que é o versículo 2. Nós colocamos o versículo 2 em destaque porque, por mais que nós estejamos passando por uma correção do Senhor, ou por uma dificuldade que Deus permite para nos provar, nós sempre devemos pregar para o ímpio. Nunca devemos calar a boca em relação ao bem que recebemos de Deus. Abrir a boca para falar das coisas boas que Deus fez para nós é uma forma de manifestar que agradecemos a Deus, que somos gratos a Ele, que estamos cumprindo o propósito de Deus, que é alcançar as almas. Então ele ficou quieto até do bem, e aí no versículo 3, o Espírito Santo acendeu fogo no coração dele a respeito disso. E quando o fogo acendeu nele, como diz o versículo 3, incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então eu falei com a minha língua, eu disse. Então ele foi conversar com o Senhor. E ele disse: Senhor, me faz conhecer o meu fim e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta o quanto eu sou frágil. Ele está dizendo assim: faz eu entender a minha fraqueza. Aí no versículo 5 ele fala: o Senhor fez os meus dias como palmos. O tempo da minha vida é nada diante de ti. Deus é eterno. O tempo da nossa vida nessa terra é muito pequeno. Então, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Por mais que um homem tenha muita força para o trabalho e consiga muita riqueza e muita coisa, ele é vaidade, ele vai passar, ele vai morrer, o tempo da nossa vida é curto. E aí vem o versículo, por isso que tem um selá aqui, que é uma pausa. Pense sobre isso, pense. Quem se preocupa com tantas coisas nessa vida? Pense, a nossa vida é curta. Aí vem o versículo 6 que nós colocamos em verde no destaque, porque, na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, as pessoas se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. As pessoas ficam preocupadas com dinheiro e com riqueza. Agora que nós pensamos a respeito disso, vem o versículo 7. Agora que nós estamos meditando a respeito de ficar quieto diante do ímpio e ficar com a boca calada a respeito das coisas boas que Deus fez para nós, a respeito de ficar quieto para não errar e falar alguma coisa que dê escândalo para o ímpio,
a respeito de que o nosso tempo na vida é muito pequeno, nós somos uma vaidade, passamos na vida como uma sombra. E a respeito de que tantas pessoas se preocupam e se inquietam, querendo riquezas que nem sabem para quem vai ficar. Diante de tudo isso que nós estamos pensando, vem o versículo 7. Agora, diante de tudo isso, pois, Senhor, o que espero eu? No que eu vou colocar a esperança? Eu vou esperar pelo quê? A minha esperança está em Ti. Eu vou colocar a minha esperança no Senhor, na vida eterna, na bondade de Deus, em receber a cura da doença que vem de Deus, em receber aquilo que vem de Deus, ao invés de eu esperar no meu braço, na minha força, na minha confiança, nas coisas que são de riquezas que vão ficar aqui nessa vida e que eu não vou levar. Então, o versículo 8, ele fala: livra-me de todas as minhas transgressões. A gente erra demais. A gente pensa em muitas coisas e a gente esquece de pensar em Deus. Então, livra-me disso, livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Não me faça ser uma vergonha. Uma pessoa que passa nessa vida sem propósito. Versículo 9: eu emudeci e eu não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Aqui ele está justificando diante de Deus. Deus, eu fiquei quieto, eu fiquei mudo, eu não abro a boca, porque foi o Senhor que fez isso. Então, por que o Senhor fez isso? No versículo 10 ele explica: porque ele estava passando por uma situação difícil. Então ele pede aqui: tira de sobre mim a tua praga, eu estou desfalecido pelo golpe da tua mão. É como se ele dissesse assim: se o Senhor tirar a praga, se o Senhor me abençoar de volta, daí eu abro a boca. Mas agora eu tenho que ficar com a boca quieta, porque eu não consigo falar. Quando uma pessoa está passando por muitas lutas, normalmente as pessoas ficam mais depressivas, elas ficam fechadas, elas se isolam, elas se fecham, elas não querem muita conversa em razão da luta que ela está passando. Então o salmista estava aqui passando pela luta e ele resolveu ficar quieto e não falar mais nada a respeito de Deus, principalmente diante dos ímpios, para não dar escândalo, para não falar alguma bobagem. Mas ele também não falava sobre as coisas boas que ele já tinha recebido e nem pregava a salvação para o ímpio. E quando ele ficou quieto sobre o bem, o Espírito Santo fez o coração dele queimar. Então ele foi até Deus e ele começou a abrir o coração e dizer: Deus, faz eu perceber o quanto eu sou fraco. Porque a nossa vida é muito passageira e as pessoas ficam só buscando riqueza e esquecem de buscar a Deus. Aí o versículo 11: se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destróis como a traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Selá. Aqui tem mais uma pausa. O versículo 11 ele está dizendo: se com repreensões castigas alguém, se Deus repreende e ele castiga alguém por causa da sua iniquidade, logo destróis como traça a sua beleza. Deus tem tanto poder que se ele resolver castigar alguém, a pessoa fica como uma traça. Uma traça é muito pequena e muito fácil de ser esmagada uma traça. E ele está comparando aqui: se Deus resolver colocar um castigo sobre o homem, ele destrói a beleza da pessoa como se fosse uma traça. De sorte que todo homem é vaidade. Então isso mostra que o homem é uma vaidade. O selá aqui é: pense nisso. É a pausa, pense nisso. 12. Ouve, Senhor, a minha oração. Então aqui no 12 ele ouve, Senhor, a minha oração. E inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho, e peregrino como todos os meus pais. 13. Poupa-me, até que tome alento, antes que me vá e não seja mais.
Então nós percebemos pelos versículos 12 e 13 que ele está se sentindo como se Deus estivesse tratando ele como um estranho, como se Deus estivesse colocando um castigo muito grande sobre ele. E ele pede no versículo 13: poupa-me até que eu tome alento antes que me vá e não seja mais. Ou seja, para um pouco, Deus, de me castigar, porque para eu poder respirar um pouco, até que eu tome alento, para eu poder respirar um pouco, antes que eu vá e não seja mais, antes que eu morra, de tão difícil que está a prova que eu estou passando. Então, Salmo 39, você vê que é uma. Os salmos, eles têm várias formas. Tem salmos que são de louvor, tem salmos que são de desabafo, tem salmos que são de confissão de pecados. E esse Salmo 39 é um salmo de lamento. Ele é um salmo de, de confissão e lamento. Ele confessa, de lamentação. Ele é um salmo de lamentação. Então, para que podemos aplicar esse salmo? Por mais que você esteja passando pela correção do Senhor, não fique triste, não desanime. O Senhor corrige a quem ama. Se Ele permite uma enfermidade, uma crise financeira, uma luta no trabalho, a perseguição de alguém, uma crise dentro de casa, Deus permite essas coisas para nos chamar a atenção, para nos voltarmos para Ele. Porque, como nós lemos nesse Salmo 39, a vida não é sobre alcançar dinheiro, poder, fama, sucesso, riqueza. Tudo isso fica nessa terra e nós passamos dessa vida. Então, às vezes, Deus coloca um peso e dói, mas esse peso e essa dor é para fazer com que nós nos voltemos para Ele, para que nós venhamos a nos arrepender e entender que todas as coisas dessa terra ficam aqui e que a nossa alma é mais importante porque ela é eterna. E mesmo que você esteja passando por situações difíceis, quando Deus coloca uma pessoa ímpia no seu caminho, você deve abrir a boca e falar do amor de Deus para a pessoa. Porque Deus, ele é amor, mesmo quando ele está nos corrigindo. Ele nos corrige justamente porque ele nos ama. É por isso que ele põe as pragas, as dores e os sofrimentos, para chamar a atenção e dizer: eu quero você no meu caminho. Então Deus, ele chama a nossa atenção para segui-lo. Devemos ficar em silêncio? Podemos ficar em silêncio, podemos ficar quietos, porque no momento da luta, isso é natural. Mas, mesmo na luta, se aparece um ímpio na sua frente, abra a boca e fale de Deus para que essa pessoa se salve, para que essa pessoa também tenha a oportunidade de acessar a Cristo e ao Senhor, para que a pessoa também receba a bênção de Deus. Nunca se cale a respeito de pregar a palavra do Senhor para as pessoas que Deus coloca na sua frente. Emudeça de falar mal de Deus, de reclamar, mas abra a boca para falar a respeito do amor de Deus. E agora eu faço um convite para você que ainda não entregou a sua vida para Deus. A Bíblia fala que para você ter comunhão com Deus, você precisa aceitar a Jesus. Porque nós temos muitos pecados. E Deus, vendo os nossos pecados, enviou Jesus para que ele assumisse a forma humana
para que ele vencesse o pecado nessa carne e oferecesse a própria vida, derramando o seu sangue para o nosso perdão de pecados. Então, quando você confessa, por isso que o nome dessa oração é a oração de confissão. Quando você confessa que você tem pecados e você recebe Jesus, você tem o perdão dos pecados. E aí você recebe o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus dentro de você mesmo, para que você possa segui-lo até chegar ao céu. O Espírito Santo, ele toca no nosso coração e ele fala para nós o que está errado e qual o caminho certo. Quando você vai tomar uma decisão errada, o Espírito Santo aperta o coração, ele fala no coração dizendo: por que fazer isso? E ele também fala: faça dessa forma, dando orientação. E quando você faz essa oração de confissão, você pede para escrever o seu nome no livro da vida, que é um livro que fica no céu, que tem o nome de todos os que aceitaram a Jesus. Então faça essa oração comigo agora. Ligue o seu pensamento com Deus, reconheça que você tem pecados e aceite Jesus. Queira que Jesus entre em você, no seu coração, e peça para o Espírito Santo estar com você. Então, faça essa oração comigo. Leia a frase 1, declare a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu e escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja que prega que só Jesus salva e que só Jesus merece todas as orações. Participe dos cultos, participe das reuniões de estudo da Bíblia e participe dos cultos de oração. Quando você estiver orando, fale com Deus como você conversa com os seus pais, com os seus filhos, com os seus amigos. Deus, ele está bem perto de todos os que recebem Jesus. Então, quando você orar, diga: eu te agradeço, Deus, pela vida, pela família, pelo alimento, pela saúde, pelas vestes, e eu quero apresentar ao Senhor essa situação que eu não sei como resolver. Eu preciso resolver a situação disso, daquilo, e fale abertamente com Deus. Peça a direção: Senhor, me mostra o que eu posso fazer para resolver essa situação. Deus vai falar com você e vai te ensinar o caminho certo. Medite na palavra e ore. São dois pontos muito importantes. Ler a palavra permite que você conheça Deus, e a oração permite que Deus fale no seu coração e fale com você o que Ele tem para você e o que Ele quer de você. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém. E acompanhe as leituras dos Salmos. Aqui no canal, todos os dias, estamos postando a leitura de um Salmo. Você pode acessar os Salmos anteriores indo na playlist. Na playlist do canal tem uma lista chamada Leitura de Salmos, edição de 2026. E você também pode acompanhar o devocional. Todos os dias nós lemos uma meditação do livro Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Você pode acompanhar. Deus abençoe a sua vida. Amém.